dia especial como hoje se aproxima, nós da equipe do MS Record Primeira Edição, em nossas reuniões de pauta com a produção, procuramos fazer alguma coisa diferente. Resolvemos mostrar o Dia das Crianças de um outro ponto de vista. Você conhece alguém que tem certeza que vai ter uma criança para sempre em casa? Nós encontramos uma família assim. Chegou a hora de conhecê-la um pouco melhor. É uma eterna criança. É um bebê, meu eterno bebezão, né? Só tem tamanho essa criança. Às vezes eu acho que ele é normal. Os anormais são os outros. Porque ele não tem malícia, né? Ele não tem maldade. E como é curioso esse menino. Durante toda a visita da nossa equipe à casa da família Aquino, Matheus andou por todos os cômodos como quem quisesse mostrá-la para os convidados. Nas pausas, sempre dava uma mexidinha no colete do nosso auxiliar técnico, o Sidney. Com a nossa repórter Jacqueline foi amizade à primeira vista. Matheus não fala, tem dificuldades em expressar o que deseja. Mas nesse caso, a deficiência deu lugar à hospitalidade. Matheus, deita aqui. Vamos deitar. 1, 2, 3 e... Vem. Matheus tem 11 anos de idade, mas a mentalidade de 2 anos, aproximadamente. O brinquedinho que ele ganhou do Dia das Crianças foi esse aqui, pedagógico. É uma criança bastante imperativa. Não para, já foi embora. Daqui a pouco ele volta, né, Matheus? Para brincar com a gente, porque ele é uma eterna criança. E ele voltou mesmo, para cumprir um ritual. Matheus gosta de levar as visitas para brincar na cama, como se fosse um cantinho reservado para ficar mais amigos. Amigos. Para a mãe de Matheus, esta é uma palavra que traz um pouco de ressentimento. O que a gente gostaria é que os amigos, que diziam ser amigos, estivessem juntos também, né? Porque, infelizmente, não é o que acontece. Que aí vem aquela frasezinha que a gente ouve, né? Não tenho tempo, né? A desculpa é o tempo, né? Mas o tempo é a gente que faz, né? O nascimento de Matheus produziu alguns reflexos na vida deles. De uma sociedade que, mesmo com tanta informação, insiste em desacreditar na inocência. Eu sofria bastante porque ele é muito carinhoso e se eu sentava numa cadeira atrás de alguma pessoa, ele queria, porque queria fazer carinho. E eu tinha que segurar, porque muitas vezes a pessoa virava e queria até bater. Eu tive situações assim difíceis, até com idosos, sabe, que eu tive que contornar para não ter problema maior, porque de um senhor virar para trás e querer bater nele porque ele tinha feito um carinho no cabelo dele, né? Essa é apenas uma parte do que Vanessa já viveu ao sair com o filho. Preconceito, um problema que eles combatem com amor. Mas para proteger os direitos de ser criança, amor e carinho da família ajudam muito, mas não bastam. Pai e mãe precisam se posicionar, impor limites. A reportagem continua no próximo bloco. Esta mãe vai contar mais sobre os preconceitos que sofreu junto com o filho. E esta psicóloga fala sobre amor e respeito às diferenças no relacionamento dos adultos com as crianças. Anos, com uma idade mental de 2 por conta de uma disfunção neuronal, Matheus já enfrentou situações de preconceito que muito adulto não suportaria. Eu já vi muitas mães falando para o filho, não chega perto, não deixa pingar baba em você, porque você vai ficar doente igual ele. Só que não é porque ele quer essa baba, é por causa da medicação, ele não consegue controlar a quantidade de saliva na boca dele, né? Ele não consegue. A mãe justifica algo que não há necessidade de explicar. Matheus é uma criança. O que já aconteceu e ainda acontece com essa família faz pensar de que forma encaramos o que é infância. Pode não ser apenas ter aparência de criança, pode não ser somente desejar um brinquedo, é querer carinho como alimento. Ele sente falta, né, do carinho das pessoas, porque pelo problema dele, as pessoas acabam se distanciando. Infelizmente, hoje em dia que já não deveria mais acontecer, né, pela quantidade de informação que temos, né, mas infelizmente acontece bastante. Os episódios de preconceito contra a condição do filho, todos eles só serviram para fortalecer ainda mais o amor. Todos eles, Matheus, Everton e Vanessa, enfrentaram. E esse enfrentamento é necessário. Então, os cuidados, muitas vezes, com uma criança
de 11 anos, que tem uma idade mental de 2 anos, vão ser eternos. Com certeza vão ser eternos esses cuidados. E não é isso que vai determinar a felicidade dela, a felicidade da família, essa dificuldade. Ao contrário, muitas vezes é uma família genuinamente feliz, né? Uma família que a felicidade transborda, uma família em que não trocaria nada para ter essa família que tem, do jeito que tem. Olha, o Matheus tem nos dado assim experiências cotidianas assim que são fantásticas, né? Nós sempre repetimos assim para as pessoas que se a gente pudesse escolher de novo um filho, né, a gente escolheria o Matheus, porque ele assim, ele nos enche de carinho, ele nos dá muito amor e é uma felicidade constante estar ao lado do Matheus. A má formação dos neurônios de Matheus atingiu alguns comandos do cérebro. Na visita da nossa equipe à casa dele, o menino demonstrou esforço para lidar com as dificuldades, que não são apenas motoras, afetaram também o desenvolvimento intelectual. Matheus ainda está na primeira infância. Ele é uma criança muito alegre. Eu estranho se ele chora, porque é muito difícil essa criatura chorar, né? Então ele não chora, é muito difícil mesmo. Ele tem que estar com alguma dor, alguma coisa. E quando ele chora, a gente fica apavorado, porque não tem como saber o que está doendo, o que é. Você tem que estar adivinhando, porque ele não aponta também. Porque tem criança ainda que não fala, mas aponta, mostra. Ele não mostra. Quando se deparou com a não aceitação dos outros, talvez Matheus não tenha chorado. Mas o preconceito deixou marcas na família inteira. Quem tem eternas crianças em casa precisa saber como protegê-las. Preconceitos vão existir de inúmeras formas. Com certeza, uma família que tem uma criança com um pouco mais de dificuldades, necessidades especiais, vai enfrentar também muitos preconceitos. As crianças são diferentes, todas são diferentes. A gente não pode tratar de uma forma desigual. A diferença está aí, o bonito na vida é essa diferença, né? Então é óbvio que uma criança de 11 anos que tem uma dificuldade que limita em vários sentidos tem que ser tratado de forma diferente, precisam de cuidados diferentes, mas nunca de forma de um sentimento desigual, de um olhar de uma pessoa desigual, de um cuidado genuíno, de um amor desigual. Isso sim é preconceituoso, isso sim não deveria existir no sentimento das pessoas. Então, uma família que tem uma criança com uma história, como você acabou de me contar, tem que saber pôr um limite e não deixar, obviamente, tratar de forma desigual. Forma diferente sim, mas de desigual nunca. Da nossa visita fica a impressão da repórter, encantada com o enriquecimento que um convívio assim pode trazer. Só olhando nos olhos deste menino é possível entender o que ele quer, e é atenção. E ele conquista o carinho sem precisar falar. Uma coisa é certa, essa eterna criança a cada dia enche esta casa de muito amor.